Vamos nós então para a primeira mensagem dessa série. E eu, na verdade, já fiz toda a introdução dela, vou só concluir. Atos 2, 41. Logo depois que Pedro acabou de pregar, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. 3.000 pessoas num culto. Pensa num crescimento exponencial. Eram cerca, diz o texto, de 120 irmãos. Um culto com 120 membros. Depois que acabou o culto, a igreja tem 3.000 e tantos membros. É um crescimento exponencial. É uma, como é que chamaria? Quem é de exatas aí? Uma progressão geométrica. É isso mesmo, gente? Todo mundo me olhando com a cara de tipo, não sei não, pastor. Só vai. Já pensou de 120 para 3.000? E sabe o que é que me espanta? É que às vezes quando a gente fala de crescimento na igreja, ou crescimento para a igreja, os números assustam alguns. Não, mas não pode crescer. Não, mas o nosso foco não é o crescimento. Não, mas espera aí. Mas gente, no primeiro culto, quando o Espírito foi derramado, o primeiro culto com a presença do Espírito, olha o crescimento. De 120 para 3.000. Se nós somos a continuação dessa igreja, a gente precisa continuar crescendo como ela crescia. Sim ou não? Sim. Ok, eu tenho consciência que ela está crescendo, porque está crescendo no mundo todo. Naquele momento era só em Jerusalém. Hoje, nesse momento, tem milhares de cultos acontecendo. E certamente nessa noite, no mundo todo, vai converter mais do que 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. Então qual que é o nosso papel? Não ficar de fora disso. Porque Deus está salvando, Deus está transformando, Deus está agindo, Deus está operando. E nós vamos ficar de fora? Não, nós vamos ficar de dentro. Deus vai continuar crescendo a sua igreja, através de nós também. Por quê? Que o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem acrescenta, e a gente vai ficar vendo ele acrescentando no mundo todo, e não aqui? Portanto, o texto é muito claro, e você pode conferir aí Atos 2, 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados e fizeram a igreja crescer. Se aqueles 3.000 não aceitassem a palavra, a igreja não crescia. Portanto, para a igreja crescer, é necessário que a gente aceite a palavra de Deus. Hoje na IBD, nós vimos alguns princípios do discipulado, principalmente quando a gente quer ter uma sucessão ministerial através do discipulado. A gente já aprendeu que Moisés discipulou Josué para sucedê-lo. Hoje nós vimos que o Elias discipulou Eliseu para sucedê-lo. E na próxima aula nós vamos ver Paulo, que discipulou Timóteo para sucedê-lo. Princípios preciosos, extraídos da Bíblia pura. A gente abre o texto, lê o texto, e o que o texto sugere a gente pega e toma como princípio. Por quê? Porque se é palavra de Deus, eu preciso aceitar. Porque um dos princípios batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. Portanto, se a Bíblia está dizendo, eu preciso aceitar. A gente não repara, a gente não faz questão, a gente não
medita de forma meticulosa na palavra, tem tanta promessa, tem tanta bênção, tanta direção, orientação, aconselhamento, tem tudo ali, é só a gente prestar atenção e aceitar. Por que que a gente tem dificuldade de aceitar o que Deus diz? Se deixar, a gente faz só do nosso jeito. Por que que a gente tem dificuldade de dar o braço a torcer, se render e fazer do jeito de Deus? Os que aceitaram a palavra de Pedro. Meus irmãos, eu queria falar umas frases aqui agora, mas eu não vou falar porque eu tenho certeza que o Maninho, para os íntimos, pastor Emanuel Show, o apelido dele lá na Paraíba, que ele é de lá, né, é Maninho. Então, eu vou omitir algumas frases que eu normalmente falaria agora, porque eu tenho certeza que ele vai falar no dia que ele vier. E com ele falando fica mais impactante. Mas o texto está dizendo que os que aceitaram a palavra, a gente sabe que é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus saiu através da boca de quem? Da boca de Pedro. Sobre crescimento de igreja, a gente tem esse equívoco. Não, é Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer. Sim, irmão, Deus que faz crescer através da boca de alguém. O povo não ouviu a voz do Espírito, o povo ouviu a voz de Pedro. E o Espírito misturou as palavras dele com as palavras de Pedro e alcançou. Meu irmão, é Deus quem convence, é Deus quem salva, é Deus quem transforma, mas na sua soberania Ele escolheu usar nós. Olha que privilégio, a gente não pode desperdiçar isso não. Ele escolheu usar nós, então vamos aproveitar desse privilégio e vamos abrir nossa boca e vamos falar, porque quanto mais palavras de Deus sair na nossa boca, mais a igreja cresce. Obrigado, Maria Helena. Um amém já dá uma moral. Queridos, nós precisamos, primeiro, aceitar a palavra. Quando Deus fala, gente, vamos abaixar a cabeça. Quando Deus fala, vamos aceitar. Quando Deus fala, vamos dar o braço a torcer. Quando Deus fala, vamos obedecer. Ele sabe o que fala, a gente é que não sabe o que faz. Ele sabe o que faz, a gente é que não sabe nem o que fala. Meu irmão, se Deus falou, está falado. Se Ele mandar, vamos obedecer, porque nós devemos aceitar a palavra de Deus. Começa em nós. Se a gente não aceita, como é que o Itaim vai aceitar? Tem que começar na gente. Assim como começou em Pedro. E olha a transformação que a gente vê aqui. Alguns dias atrás, para ser mais exato, 50 dias atrás, aliás, 53 dias atrás disso aqui, Jesus estava já no momento ali da sua paixão, da sua morte, do sofrimento. Na sexta-feira o pau já estava quebrando, e o Pedro andando em volta, e alguém, pelo jeito dele falar, falou: ei, você é galileu, né? Aí ele: eu? Sim, eu sou galileu, sim. Então você é amigo dele, né? Não, eu nem conheço esse homem. Negou uma, negou duas, negou três. Aí o galo cantou. Os eruditos divergem, que canto do galo podia ser uma trombeta que o cara tocava para marcar um horário no meio da madrugada, a troca de turno da guarda. Pode ser, mas pode ser o bicho galo também. Ah, mas lá naquela época em Jerusalém não tinha galo. Ok, então pode ser as duas coisas. Independente se foi um trompete ou se foi uma galinha, o negócio é que Pedro negou porque ele estava com medo de morrer. Aí passa 50 dias,
Vem a festa do Pentecostes, Pedro está lá no templo, o Espírito é derramado e enche ele. Aí ele, varões israelitas, presta atenção que eu vou falar um negócio. E aí ele começa, vocês conhecem a profecia do Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizarão, os velhos terão sonho, e olha só que diferença. O medroso agora é ousado. A festa de Pentecoste, o templo lotado, 3.000 converteu, quer dizer, tinha muito mais. E ele agora já não tem mais medo de morrer, agora ele já não tem mais medo de ser preso, ele não tem mais medo de sofrer, porque ele está cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito é instrumento de crescimento. E ele prega com ousadia, 3.000 convertem. Olha que Pedro diferente. O Pedro medroso, agora é um Pedro ousado, intrépido, corajoso, que prega mesmo com vontade, e o povo é que faz o apelo para ele. Ele pregou tão cheio do Espírito, essa é a minha meta. Eu acho que eu vou morrer e nunca vou conseguir, mas quando a gente prega tão pleno do Espírito, não precisa fazer apelo, quem faz apelo é o ouvinte. É só você ler lá. O povo perguntou para ele, ei, o que a gente faz agora? Ele falou, arrepende e seja batizado. O povo, então beleza, quem vai batizar? Ele, vem. Aí, quem batizou? Foi só o Pedro? Foi aqueles 120? O texto não diz, eu sei que a igreja aumentou 3.000 novos membros. A PIB Itaim precisa aceitar a palavra de Deus. Obrigado, meu filho. Aceitar para nós primeiro, para depois a gente se tornar instrumento, assim como Pedro, para que essa palavra alcance outros. Se a gente aceita para nós e deixa a palavra fluir através de nós, não tem como dar outro resultado. A gente vai crescer. Você crê nisso? Como eu não estou cheio, pleno do Espírito, eu vou te fazer um apelo, um desafio. Eu não sei se a sua maior dificuldade é aceitar a palavra de Deus para você, ou se a sua maior dificuldade é, tendo aceitado para você, permitir que essa palavra, através de você, alcance outros. Não sei qual é a sua dificuldade. O que eu sei é que qualquer dificuldade que você tem agora, o mesmo Espírito que atuou lá está atuando aqui, e Ele pode resolver sua dificuldade. Nós vamos orar. E o nosso pedido é esse. Eu quero aceitar a palavra para mim. O que Deus fala de mim é verdade. Alguém tem uma Bíblia de papel? Preparem os celulares que lá vem meme. Vem Flavinho, corre, filho. Obrigado. Não tem problema. Eu sou diferente, gente. Você achou que eu estava com raiva dele. Na verdade, eu amei o que ele acabou de fazer. Só que a gente é assim, a gente ama e pensa na agressividade. O menino, eu pedi uma Bíblia. Eu vou fazer um negócio com a Bíblia, é só o objeto Bíblia. Mas o menino é tão bom, que ele virou e falou, pastor, NTLH. Tipo assim, a versão é essa. Se o senhor está pensando em usar o texto de outra versão, não vai dar certo. É nova tradução na linguagem de hoje. Uma vez eu fui procurar um pastor e pedi um conselho para ele. Um pastor diferente. Vocês conhecem uns pastores diferentes? Pois é. Ele pegou a Bíblia dele, e não era LTLH não, era aquela almeidona de 5 quilos. E ele falou, vamos orar, meu filho? Eu falei, vamos. Eu fiquei em pé. Ele pegou a Bíblia e botou assim na minha cabeça. Ele botou assim, eu falei, que isso, gente? Aí ele, você acredita nesse livro? Eu falei, acredito. Tudo que está escrito aqui é para você? Eu falei, sim, senhor.
Você está debaixo da autoridade da Bíblia? Sim, senhor. Ele falou, então eu vou orar a Bíblia. Se você crer, você vai viver. Eu falei, amém. E ele orou, irmão. E eu saí daquele gabinete e eu nunca mais fui o mesmo. Aqui não que vai dar muito alvoroço. Mas quando você chegar em casa hoje, você podia pegar a sua Bíblia, se é que você ainda tem de papel. Se você não tem mais de papel igual eu, lá em casa eu não tenho. Os meninos até devem ter. Você pega seu celular, abre na Bíblia e bota assim, ó. Quando nós vivemos debaixo da autoridade desse livro, não tem como não crescer, irmão. A gente cresce individualmente, a gente cresce na família, a gente cresce no ministério, a gente cresce profissionalmente, a gente cresce em relacionamento, a gente cresce em todas as áreas. Porque o maior prazer que o Espírito tem é gerar o fruto dele em nós. E ele nos faz crescer em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê a coragem de aceitar a autoridade da palavra dele. Meu irmão, não discute com Deus não. Não seja teimoso com Deus não. Ninguém, deixa eu te dar uma notícia. Tem mais ou menos 5, 7, 10 ou mais milhares de anos que existe gente nesse planeta. Tem gente que diz que é 5, tem gente que diz que é 7, tem gente que diz que é 10, tem gente que diz que é muitos mais milhares de anos. Eu não sei quantos mil anos tem gente nessa terra não. O que eu sei é que desde que existe gente nessa terra, ninguém ganhou uma batalha contra Deus. Então assim, não vale a pena entrar em guerra com Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde nenhuma batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Não vale a pena lutar contra Deus. E quem aprendeu isso de forma muito dolorosa foi Jacó. Agarrou o anjo, segurou o anjo, falou: quando você não me abençoar, eu não vou largar. O anjo feriu a perna dele. Andou mancando o resto da vida, para se lembrar, não vale a pena lutar com Deus. A gente sai ferido, a gente vai lembrar o resto da vida e vai continuar sentindo aquela dor. E arrependido vamos pensar: para que eu fui teimar contra Deus? Portanto, a minha oração em primeiro lugar é para você que precisa aceitar o que Deus quer para a sua vida. Para de teimar, para de negar, para de discutir. Aceite o que Deus tem para você. E em segundo lugar, eu quero orar por aqueles que já aceitaram o que Deus tem, mas estão com dificuldade de que Deus faça isso através, para alcançar outros. Quantos filhos na fé, quantos que foram discipulados, quantos aceitaram a palavra através de palavras que saíram da nossa boca? A gente precisa ter esse prazer. Prazer maravilhoso